Olá, caros amigos, caras amigas, estamos de volta, eu, filho, representado por essa criatura chamada Professor Ricardo. O nosso papo de hoje, mais uma vez, está dentro da história. Inglaterra, aquela ilha próxima da Europa, que hoje faz parte da Europa, embora queira se separar dela. Então, como, caros amigos, caras amigas, que a Europa se torna uma grande potência? Sim, lá estava dando a finalização da Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra era um grande império, tinha colônias para todos os lados, mas como isso surgiu? Isso surgiu como um dado gratuito por uma invocação divina? É claro que não, na história as coisas são meio precárias. Bem, mas voltemos à Inglaterra. Mais ou menos no século XV, era uma das regiões, um dos reinos mais pobres, mais miseráveis da Europa. Não era nem consolidado ainda o Estado britânico, o Estado inglês, mesmo porque ali estava tudo meio misturado, Escócia, Irlanda, essas coisas todas. Não passava de uma economia onde camponeses humildes cultivavam em seus campos comunais. Sim, eram comunistas vermelhos. Sim, eles compartilhavam a terra. Ali tinham seus rebanhos. Ali eles coletavam lenhas, bem como plantavam. Bastante humilde. E aí a pergunta é, caros amigos, como que a Europa, ou melhor, a Inglaterra, sai dessa condição extremamente precária no século XV e adventa como o grande império já no século XVIII? Como isso aconteceu? É o que vamos contar agora, primeiramente. Primeiramente, temos que dar conta de que a Inglaterra não se formou sobre aquela ordem do absolutismo de modo muito rápido. Para você ter uma certa ideia, Portugal, em 1385, já era uma monarquia. Por isso que Portugal foi tão pioneiro a enfrentar os mares e todos os animais mitológicos que estavam na cabeça daquelas criaturas portuguesas. Mas a Inglaterra ainda não tinha um rei. Ela vivia de luta contra a França nesta guerra que dura mais de 100 anos, mas se chama Guerra de 100 anos, de 1337 a 1453. Guerra dos 100 anos, que tinha mais de 100 anos. Não bastando isso, logo depois que aquela regiãozinha ali, aquela ilha, ela consegue, de uma certa forma, desvencilhar deste conflito que não tinha fim, uma vez que dura mais de 100 anos. Eles começam a lutar entre eles mesmos. E eu suspeito que o Game of Thrones deve ter, de uma certa forma, se inspirado nessa guerra das casas. Eles começam a entrar, então, na luta entre as duas casas, ou melhor, a luta das duas rosas. Os Yorks de um lado, muito parecido com os Starks, e os Lancaster do outro lado, muito parecido com os Lannister. Ou seja, mas no final das contas, nem York, nem Lancaster. Quem levou o poder foi os Tudor. Sim, de 1455 a 1485, eles viveram nesta guerra, mas depois que fundou-se essa guerra, Henrique IV chegou
Eu sou fodão aqui, eu serei o rei. E aí, todo mundo acreditou nele, aceitou que então Henrique IV pudesse ser o rei. Mas não foi, nunca foi absolutamente, porque desde lá, desde 1215 a 1225, os nobres já tinham grandes poderes, por isso que demorou tanto ter uma unificação, porque os nobres já disseram lá pro João Sem Terra, no final, lá no começo, 1225, João Sem Terra, você não vai fazer o que você quer aqui não. Aqui ninguém será preso sem o devido processo legal. É claro que todos era contra nobres, camponeses, cara pálida, poderia ser facilmente defenestrado, preso, sequestrado ou coisa desse tipo. Pois é, depois de Henrique IV, vai se sucedendo até que surge um piroca da galáxia chamado Henrique VIII. É neste momento que, de fato, os nobres que se formavam uma espécie de parlamento, uma espécie de conselho dos velhos, que tinha lá agora todo mundo se submetendo a este Henrique VIII. E ele queria casar, e ele estava submetido. Não, ou melhor, ele queria se divorciar, tanto é que ele tem esposas, vai matando uma a uma, e a Igreja Católica não estava gostando dessa parada. E o que ele faz? Ah, vocês não gostam do meu governo? Pois então, vou criar uma igreja para mim. E eu serei o Papa. Henrique VIII era bastante megalomaníaco, devo dizer, foi sim. E então, ele, em 1534, agora as terras da Igreja Católica aqui na Inglaterra serão minhas. Serão minhas. E então ele começa a confiscar todas as terras da Igreja Católica e formar aquilo que seria a Igreja Anglicana. Bem parecida com a católica. Sim, quase nada muda. Então, diante disso, Henrique agora se torna o absoluto. E absoluto é aquele que manda. É a piroca da galáxia, caro amigo. Sim, exatamente. Só que vai surgindo uns pequenos burgueses chamados gentries. Gentries não era da nobreza. Não tinha títulos de conde, de visconde ou de barão ou coisa desse tipo. Não tinha sangue azul. Eles não eram da nobreza e não eram também da Igreja Anglicana. Nenhum clérigo. Não eram. Mas eles foram começando a ganhando poder econômico, a burguesia. Começaram a ganhar poder político. E eles disseram, rei todo-poderoso, eu tô precisando de terra, sabe? Aquelas terras que tu me vendeste da igreja não são suficientes. Eu preciso de mais, eu preciso acumular mais. E tem uma galerinha que vive nas terras comunais. Aquela terra que não é terra de ninguém, então vai ser minha. Que tal o senhor me dar algumas cartas? Umas cartas de cercamento e um exército também. Cria uma lei. Sim, assim, a Inglaterra, forma-se aquilo que chama um parlamento. Parlamento e o rei. O rei mandava e o parlamento ficava lá bajulando, às vezes até indo contra o rei. Porque os nobres ingleses, eles eram terríveis. Então esses caras chamados gentry, eles chegam e dizem, olha rei, tô querendo aquelas terras onde estão aqueles camponeses. Que tal a gente usar o exército? Não, vamos criar uma lei para tirá-los de lá. O senhor me dá uma carta e essa carta vai privatizar aquelas terras.
E aquelas terras que eram de todos, agora vai ser minha. E eu vou plantar, eu vou cultivar muitas ovelhas, e vai ser muitos tecidos, e nós vamos formar o capitalismo industrial, o berço, o feto, o início do capitalismo industrial se forma com desapropriação da terra dos comunistas. Não é irônico? Privatização. Eles vão lá com as cartas de cercamento. Por isso, caro amigo, não lembre, não se associe justiça com lei. As leis podem ser injustas. As leis são feitas pelos pilantras muitas vezes. Não são feitas pelos camponeses, são feitas pelos gentlemen. Os gentlemen, mancomunado com os reis. Portanto, se lega. Nunca imagine. A lei é justa? Não. A lei aqui serviu para desapossar os camponeses. E para onde eles vão? Vão para as cidades. Sumam daqui, senhores camponeses. Pouco importa se viveste mais de 100 anos, mais de séculos nessa terra. Essa terra agora é minha, caroa pálida. Então, os gentlemen, olha como é que começa o capitalismo. Eu vou lá e tomo. Eu crio uma lei para mim. Então, os gentlemen se apossam das terras comunais com as cartas de cercamento atestadas e justificadas, chanceladas e homologadas pelo rei. Então, ali começa propriamente o capitalismo industrial, da desapropriação, da expulsão de camponeses. Por isso, o Brasil herda de uma certa forma essa visão bicameral que havia na Inglaterra. Porque o parlamento estava dividido na Câmara dos Lordes, que parece muito com o Senado no Brasil. Embora lá os caras eram vitalícios e eles eram nomeados pelos reis, pelo rei propriamente. Enquanto isso tinha a Câmara dos Comuns, compostos pelos gentes, os gentes que não tinham títulos de barões ou coisas desse tipo, e pequenos comerciantes, que se equipara no Brasil à Câmara dos Deputados. Sim, caros amigos, perceba que quem faz a lei são aqueles que têm o poder. Vê se os camponeses estão fazendo lei. Não, são os gentes, ou são os lordes. Um abraço, caros amigos, caras amigas, assista. E se quiser, se inscreva no nosso canal e dê um like no nosso vídeo. Se você chegou até aqui, o meu celular caiu.